Hello, Jagubers! Hello, rainhas! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos inaugurando uma nova série aqui no canal Mediunidade Ayahuasca, que é a série Leituras. O que eu vou fazer? Eu vou pegar alguns livros e ler uma pequena parte aqui com vocês e levar para a nossa realidade do Santo Daime do Ayahuasca. Por que eu vou fazer isso? Assim, eu acho muito interessante, quem já me acompanha, ver que eu faço muitas analogias, né? Eu pego um conhecimento espírita, trago para o Santo Daime, eu pego um conhecimento da teosofia, levo para a ayahuasca. Então, essas correlações, elas vêm no sentido de enriquecer e desanuviar, né, certos conhecimentos que às vezes ficam meio nublados para a gente. Assim. Então, essa série é uma série curta, né? Não é uma leitura longa. Eu vou tentar comentar entre uma coisa e outra, assim. Vou tentar trazer outras bibliografias para entender melhor os temas, assim. E vocês podem sugerir, inclusive, livros e capítulos e relatos que vocês acham interessantes a gente ter um estudo em grupo. Eu resolvi começar pelo senhor Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, porque o meu primeiro vídeo do canal é Kardec e Ayahuasca. Quem não viu, por favor. E aí, por isso que eu resolvi prestar honras ao senhor Allan Kardec e pegar o Livro dos Espíritos, que é um livro básico, que todos deveriam ler, pelo menos alguma parte, né? O meu tá bem velho, abre aspas. Inclusive, como eu já li o Livro dos Espíritos em outros canais, né? Uma senhora aqui assiste no meu canal, né? Ela mandou um e-mail para mim falando: Vinícius, vou te mandar um livro dos espíritos novo, notei que o seu tá muito velho. Falei: ai, que legal. Ela: tô te mandando um creminho pro rosto também, que notei tá meio oleoso. Eu falei: gente, agradeci, né? Tô tendo a vida devassada nesse canal. Mas vamos lá. Escolhi começar aqui pela parte segunda, que tem o título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Por que eu escolhi esse capítulo? Porque a gente vai falar sobre espírito. Porque o nome do canal é Mediunidade Ayahuasca, mas tem gente que não tem o conceito bem definido do que é um espírito, né? Então, esse capítulo 1 é dois espíritos, tá? Para quem quiser acompanhar aí junto comigo. Aí tem aqui 8 subdivisões. Eu vou ler a primeira subdivisão, que se chama Origem e Natureza dos Espíritos, que é para a gente entender de onde veio o espírito. O nosso espírito individualizado, de onde ele veio? Primeira pergunta. Que definição se pode dar dos espíritos? Resposta. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Para quem não está familiarizado, o Livro dos Espíritos é todo ele composto de perguntas e respostas, tá, gente? O Allan Kardec e sua equipe perguntavam e vários médiuns davam a mesma resposta, davam respostas e ele sintetizava aqui, viam as respostas parecidas. Um trabalho de pesquisa muito profundo realizado pelo Allan Kardec. E algumas respostas têm uma nota explicativa da resposta. É como se os espíritos dessem ainda um pé de página para aquela resposta, tipo essa agora. Tem uma nota aqui. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente do universo, né? Porque tem gente que fala que Deus é o espírito, né? Mas aqui a gente está falando dos espíritos individualizados, nós, né? Nós. Pergunta seguinte. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isto denominados filhos de Deus? Ou seja, nós somos seres individualizados ou nós somos apenas uma extensão da força criadora? Resposta. Meu Deus, engraçado que a resposta do espírito é meu Deus, como vocês são ignorantes, mas não, ele não falou isso não, tá só. Meu Deus. São obras de Deus, exatamente qual a máquina o é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que, quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Então, outro ponto interessante, né? Nós somos filhos de Deus, mas somos individualizados em essência, assim. E claro que Deus deve olhar para a gente com muito amor, né? Não deve olhar para a gente como a gente faz quando a gente faz
Sabe, criança que pega massinha de modelar, faz um bonequinho e fica aquela coisa horrorosa e ela ri porque ela sabe que ficou horrível? Pois é, não é nosso caso, por incrível que pareça. Pergunta 78. As perguntas são numeradas, tá, gente? Pergunta 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Ou seja, nós tivemos um princípio onde fomos originados, criados por ele, ou nós sempre existimos? Resposta. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio. Se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas, quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Assim, essa resposta, ela deixa várias portas abertas, né? A gente já tem um material novo que chegou, que não é aceito pela doutrina espírita, kardecista, tradicional, kardeciana, mas é um material muito interessante. Tem um médium chamado Jean Vauelan. Vou botar o nome dele escrito aqui para vocês saberem. Jean Vauelan. Que é Rogério, na verdade, o nome dele. Ele escreveu um livro chamado O Drama... É uma trilogia. O Drama Cósmico de Javé, que é Jeová. O Drama Terreno de Jeová. E tem mais um que eu esqueci o nome, que é o Drama alguma coisa de Jeová. De Javé, na verdade. Em que ele fala que a força criadora... É uma história muito louca, tá, gente? Que eu ainda não me debrucei sobre esses livros para ter uma opinião própria sobre isso, mas eu acho importante trazer aqui, porque a gente está falando disso, assim. Sintetizando pelo que eu entendi, existe a força criadora, Deus, e essa força criadora está constantemente criando, né? O universo está sempre em expansão. E essa força criadora criou um outro Deus, sabe? Criou uma outra força criadora. Essa outra força criadora que é o Deus Jeová que a gente conhece, de onde nós originamos. E aí, nessa teoria do Jean Vauelan, que não é uma teoria dele, né, porque ele é um médium, ele recebeu essa história, esse segundo, digamos assim, Deus Criador, ele não é perfeito igual ao primeiro. Então, a sua obra de criação não é perfeita. E aí, a força criadora primeira, está tentando corrigir todo o erro dessa segunda que criou um monte de coisa errada, e nós somos uma dessas coisas erradas. Assim, eu estou resumindo, não é só isso, é uma trilogia de livros enormes, não você imagina que tem muita coisa ali. Mas, quando eu li parte disso, isso deu um nó na minha cabeça. Meu Deus, então eu sou filho de um Deus que não é perfeito, assim. Não concordo com se essa teoria dele for isso, desse jeito que eu descrevi aqui, porque eu também não tenho certeza, claramente eu discordo piamente, tá? Mas é algo que a gente pode trazer aqui e discutir. Né? Eu acho que falta ainda discussão a respeito da obra dele, até porque eu acho que ele não é muito conhecido, assim. Coisa que podemos fazer mais para frente nessa série Leituras. Enquanto isso, vamos ficar com o clássico, porque o clássico é sempre aquilo que a gente deve dar moral. Pergunta 79. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Resposta. Evidentemente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Então, mais uma vez, ele dá certeza que nós somos criados por uma força inteligente, mas ele não tem certeza, ou melhor, eu acho que ele não dá, por algum motivo, a origem disso e o motivo disso, né? Que é o que o Jean Vauelan tenta explicar no outro livro dele. E explica, tá, gente? Pergunta 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente.
Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. É o que eu falo. Deus continua o seu processo de criação. O universo ele está em constante processo criativo. Então, não existe uma finalização para o universo. Os cientistas nunca vão chegar ao final. A borda plana, gente, é loucura. Pergunta 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Deus os cria. Resposta. Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. O tempo todo a gente vê aqui no Livro dos Espíritos o mistério da criação. O mistério da criação dos espíritos. Que lá nos livros do Jean Valjean, ele vai tirar da caixa de Pandora. Inclusive, ele tem um livro que fala sobre a caixa de Pandora. Tô citando muito ele, gente, porque é um autor antigo já, né? Ele não é novo, mas é um autor novo para a gente dos círculos assim que se debruçam sobre espiritualidade, né? Os kardecianos não vão ler Jean Valjean. Nós vamos, somos daimistas, somos ayahuasqueiros, vamos nos abrir para o todo e filtrar dali o melhor. Pergunta 82, que será a última dessa primeira parte, tá? Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Resposta. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. E a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, é tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque pela sua essência diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos em relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Nós temos que ver que nós, no plano imaterial, a gente não consegue perceber a grandiosidade do plano espiritual. Por isso que quando a gente perde algum ente querido, vem aquela sombra de desespero de nunca mais vamos ver aquela pessoa. Né? Eu vejo daimistas, ayahuasqueiros, espíritas terem essa sensação de perda com muita dor, porque a sensação primeira é eu nunca mais vou ver aquela pessoa que eu amo. Minha mãe, meu pai, meu marido, minha esposa, meu filho. Né? Porque o plano espiritual, a gente ainda, pelo motivo de a gente não consegue perceber ele, né? É algo invisível. A gente não tem uma visão concreta da coisa. E imagina a gente, né, dessa materialidade em que a gente está. Então, entendo quando uma pessoa espiritualizada, né, que tem certeza de outros planos, sofre esse baque, porque realmente é difícil. Né? Ele fala que é como um cego tentar definir a luz. É uma coisa complicada para a gente. Fecha essa primeira leitura fazendo uma outra indicação, que é os livros de André Luiz, que foram psicografados por Chico Xavier. Por que eu vou fechar essa primeira série nossa de leituras indicando os livros do André Luiz? Porque o André Luiz ele foi o primeiro espírito, através do Chico, que descreveu as cidades espirituais. Ele descreveu como é a vida de fato no plano espiritual. A gente tinha a doutrina deixada por Allan Kardec, mas a gente não teve nenhuma, nada, zero, de como a coisa se processava depois que a gente morria, né? Para onde a gente ia? Como seria a nossa vida? A gente ia trabalhar? A gente ia ficar num sono eterno? Assim, por mais que Allan Kardec desse lampejos de que não, a gente não ia ficar dormindo, né? Foi a mediunidade de Chico Xavier que trouxe as maravilhas do outro lado, né? A gente ficou sabendo que tem carro do outro lado, chamado autobus.
A gente ficou sabendo que não tem dinheiro, mas tem as horas bônus, que tem trabalho, sim, ou seja, você não vai ficar sentado num trono celestial com um coro de anjos ao seu redor, você vai trabalhar, assim. Então, os livros de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, são essenciais para quem está tomando ayahuasca e consagrando o Santo Daime. Comecem com o Nosso Lar, que é o primeiro, e leiam a série toda. Expande o seu processo de miração durante os trabalhos, tá bom? Na nossa próxima série, Leituras, vai ser um livro do Chico Xavier que eu vou trazer, tá? E vou tentar seguir esse caminho falando sobre espírito, entidade, corpo plasmático, ectoplasma. A gente vai seguir esse caminho. E, para quem está gostando e para quem vai querer acompanhar aqui a nossa nova série Relatos, assim, Leituras, o que você vai fazer? Você vai se inscrever, você vai ativar o sininho, você vai dar um like e você vai fazer um comentário. Inclusive, você pode trazer comentário de, acho legal ler o capítulo tal do livro tal, porque tem uma coisa lá para quem toma Daime Ayahuasca que é essencial. Eu vou pegar, se eu não tiver lido, eu vou ler e a gente traz aqui e joga para rolo. Arrou!